Boa tarde a todos. Que a bênção de Jesus nos envolva em paz e serenidade. Nós vamos então fazer a prece inicial e em seguida nós vamos iniciar as nossas reflexões da tarde. Peço a todos que nos acompanhem nesse instante. Mestre Jesus, Senhor de nossas vidas, aqui reunimos em Teu nome, pedindo as bênçãos da Tua paz. Envolva-nos, Senhor, nesta tarde, em que nos encontramos em Teu nome, buscando a Tua paz, buscando Tua assistência amorosa, através de Teus mensageiros espirituais, que aqui se encontram, na condição de Teus representantes, envolvendo-nos em paz e serenidade, buscando o Teu coração celeste. Tu que és o nosso guia e modelo, pedimos licença para iniciarmos os estudos e reflexões da tarde, preparando-nos para as tarefas que ocorrerão amanhã sob as Suas bênçãos e a Sua permissão, junto com os mensageiros, os Teus missionários da luz, que estarão conosco na programação em que eles conduzem. E aqui estamos na condição de servidores, para que se cumpra aquilo que está programado pela espiritualidade maior. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando. Assim seja. Antes, queridos, de iniciarmos a nossa tarefa, queremos dizer que vamos procurar atender a todos. Nós vamos procurar, dentro das nossas possibilidades, amanhã, atender a todos. Nenhum coração aqui vai ficar desamparado. Mas nós precisamos da colaboração e da cooperação de todos. Até porque a casa é uma casa que prima pela disciplina, pela ordem, para o bem de todos nós. Por isso que ninguém aqui se preocupe se você está achando que um passou na frente e outro passou para trás, porque não vai acontecer, porque nós vamos atender todo mundo. Perfeito? Então, esse assunto está resolvido. Esse assunto está resolvido. Então, não tem o porquê de ficar em desespero a respeito deste atendimento. Ok?
E a casa acolhe a todos dentro das suas possibilidades e das suas condições. Para isso nós temos que ter serenidade, porque senão a gente não vai cooperar para a reunião de amanhã. O que ocorre na tarefa da mediunidade não é uma mágica. Precisa da cooperação não só dos trabalhadores, mas também das pessoas. Estávamos conversando com o nosso amigo, ano que vem estaremos completando 40 anos de atividade na tarefa mediúnica. E o que eu tenho observado, e posso dizer pela experiência desses 40 anos, que o resultado que ocorrerá amanhã é o resultado do que está aí. Então, mas como é isso? Não dá para explicar. Agora nós não vamos ter tempo para explicar isso daí, nós temos que entrar dentro da doutrina espírita, dentro dos cursos básicos do espiritismo para entender essa lei, esse fenômeno. Mas posso assegurar a vocês, por experiência própria, de que o resultado aqui amanhã vai ser o resultado que vocês estão também produzindo. Através do quê? De seus pensamentos, de seus corações e de seus sentimentos. Então todo mundo aqui está responsável pela tarefa. Não é só os dirigentes da casa que abrem o espaço da casa. Mas todos vocês também podem cooperar, até porque prece não tem religião. Prece tem coração. E aí é o que vai prevalecer. Por isso vamos asserenar e vamos manter a tranquilidade, porque nós vamos fazer o melhor possível, pode ter certeza, para que todos sejam atendidos. Não significa que vão ter carta. Fique bem claro isso. Como o Oceano falou, as cartas que virão amanhã estão programadas pela espiritualidade, não pela casa e nem pelo médium. Não é eu que vou dizer, a sua vem e a sua vem. Eu não tenho competência para isso. O que eu preciso é sentar com tranquilidade, serenidade e servir. Agora, o telefone que vai tocar espontaneamente é sob o domínio dos espíritos superiores. Correto? Então aqui, com toda a sinceridade do coração, não sabemos quem que vai ter essa oportunidade da carta, mas já podemos afirmar, não vão ser todos. Até porque nós, quando estamos na tarefa da mediunidade, nós temos desgaste mental e físico. Não tem como vir 300 cartas aqui. Nós vamos ficar uma semana psicografando. Falei hoje de manhã a um coração que, sem fazer nenhuma comparação, não é esse sentido, mas o Natanael Benfeitor, que trabalha conosco, a Abelha, que foi citado, que é um jovem que está hoje na equipe, e outros trabalham no sentido de que as cartas devem vir com consistência. Correto? E para que se produza essa consistência, despende um maior esforço mental, físico do médium, que tem coração. Quem quiser vir aqui tem coração. Quem quiser medir minha pressão arterial, sou uma pessoa comum. Agora,
Tudo bem, vamos fazer 300 cartas. Que bom. Todo mundo vai ficar feliz? Não vai, sabe por quê? Porque vai vir 3, 4 folhas dizendo assim: oi, tudo bem? Estou aqui, sentado no banco, vejo pássaros passando, estou me recuperando, um grande abraço, com saudade, fulano X, Y, Z. Como que você vai saber se é a mensagem de fulano X, Y, Z? É o que nós temos recebido, sabe? Dentro do estudo da mediunidade, nós temos recebido as reclamações. Eu não vou resolver isso. Nós não temos como o Espiritismo, a doutrina espírita, o médium, resolver essa questão. Ok? Então, as tarefas é nesse sentido. Vai vir 1, 2, 3, 4, 5, não sei. Mas as que vierem estão, pode ter certeza, dentro da programação, tem um sentido de estar, de ser, e vai procurar a espiritualidade ser consistente na carta. É assim que se trabalha. Agora, eu vou colocar aqui para vocês, aí vou entrar na palestra. O que vocês querem? O que vocês desejam? 8, 9, 10, 5, não sei, cartas consistentes? Ou vocês querem cada um as 300, como eu falei? Correto? Aí veio 5, veio 4, veio 7, veio 18, um exemplo. E os outros que não tiveram? O fato de vocês estarem aqui já é uma carta que vocês estão recebendo. Porque quem tiver olhos de ver, os benfeitores, os entes queridos, procuram, além de alentar diretamente o familiar, sempre tem algo para nós. E aí, se a mensagem não vem, não significa que você não mereceu. Todos aqui merecem, todos. Mas a espiritualidade sabe a necessidade maior para que aquelas vieram. Então já venham preparados amanhã, que você tem uma possibilidade de não receber a tua carta. Mas por isso que vocês têm que procurar o conteúdo da reunião. O que é? As palestras. Esse contato com vocês estão se tratando, sabia? Um espírito jovem falou numa reunião dessas, que eu não sei nem aonde foi, em abril, que é a fila da esperança. E a abelha trata como sendo a fila da terapia. Então, de qualquer forma, com carta ou sem carta, vocês vão sair de uma outra forma aqui. Perfeito? Uma coisa vocês podem ter certeza, nós estamos trabalhando com transparência e sinceridade. Isso você pode ter certeza. Respeitando o teu luto. Então, isso é o primordial numa reunião. Você sair daqui, sabe, e ter a certeza de que você não passou por um engano, que você foi ludibriado em alguma situação. Até porque aqui é doutrina espírita pura. E é o que nós vamos ver aqui agora, a partir das nossas reflexões, em que nós vamos falar da estrutura didática do Livro dos Espíritos, que é a obra. Quem quer conhecer o Espiritismo, eu quero conhecer a doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos. Só que esse livro não surgiu de uma forma sem um sentido.
E é isso que nós vamos passar aqui rapidamente para vocês, trazendo algumas pinceladas de informações. Correto? Não vamos entrar no detalhe de cada uma das situações. A primeira questão, a questão do ponto de vista. O materialismo é a chaga da humanidade. As pessoas perguntam, o porquê que estamos vivendo hoje no mundo desta forma? É simples. O materialismo, ela é a chaga maior da humanidade, porque dela advém o suicídio, o aborto, o homicídio, a eutanásia, a sexolatria, o alcoolismo, a corrupção, as guerras, as desvinculações familiares, a drogadição. Porque o materialista, ele não tem responsabilidade dos seus atos. Por que ele não tem responsabilidade dos seus atos? Porque o importante é se dar bem, independente se o outro vai se dar mal. Porque a minha vida é curta. Logo, eu também irei não fazer mais parte desse plano. Então, eu tenho que aproveitar tudo dentro do tempo que eu vou viver. O meu ponto de vista é apenas esses 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos. Então, não importa, eu preciso, se precisar passar por cima do outro, eu vou passar, porque o importante é que eu alcance meus objetivos. Porque, a partir do momento que esses olhos se fecharem, eu não existo mais. É um vazio, acabou. Isso é materialismo. Isso é materialismo. Então, o materialista, que tem esse pensamento arraigado, e que às vezes se esconde na religião, porque dentro da religião tem muito materialista. É só um verniz, mas ele é materialista. Então, para o materialista, tudo bem praticar o aborto? Qual o problema? Para o materialista, já que eu não vou continuar mais vivendo, por que eu vou ficar com essa dor? Por que eu vou ficar com essa doença? Por que eu vou ficar sem a falta do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa? Por que eu vou ficar sentindo falta, essa dor aqui? A vida não continua mesmo, então pronto, vou resolver esse problema, essa dor. O que acontece? Pratica o suicídio. O suicida, ele não quer sair da vida, ele quer sair do sofrimento, é diferente. Todo suicídio, pessoa que se suicidou, os espíritos nos falam, ele, em essência, ele não queria sair da vida, ele quer acabar com o sofrimento dele. Só que nós vamos ver que é um grande engano. Nós vamos ver que essa prática, esse pensamento é um grande engano. Nós vamos ver que nós não somos só isso. Nós vamos viajar nesse sentido. Então, o materialismo é o que fala Kardec no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob a qual encaram eles a vida terrena. A partir do momento que eu tenho a vida futura, a imortalidade da alma, eu sou imortal, a partir do momento que eu tenho esse conceito muito bem definido e positivista, sem uma crença teológica,
muda o meu modo de estabelecer minha relação com as pessoas. Então a pessoa que está pensando no suicídio, ela não vai cometer, porque ela sabe que vai ter um reflexo dessa atitude nela na vida espiritual. A pessoa que está praticando corrupção, ela sabe que ela vai ter que responder pelos esses talentos que ela não está se utilizando bem. Se eu pegar cada um desses itens aqui, o homicídio, a pessoa que pensa em liquidar a vida do outro, ela sabe que essa ação vai ter uma responsabilidade na vida espiritual. Então, se você tem muito bem definido, não como uma crença, em que se impõe, olha, a vida é imortal, mas não se prova, mas se você a tem de forma positiva, clara, evidenciada pelos fatos, o teu modo de encarar, por isso Kardec fala, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. E de certa forma, vocês já estão com esse olhar para a vida espiritual, porque senão não estariam aqui. Claro que pode ter um caso ou outro, e a gente sabe disso, que está querendo ver, eu vou lá para ver se isso é verdade. E a gente sabe quem é essas pessoas. Não se preocupa, quando você entrar lá na salinha, a gente sabe. Você não precisa falar, mas a gente, por educação, por ética, não vamos também te importunar com isso. Mas a gente sabe quando a pessoa entra e ela está querendo testar a mediunidade, o médium, mas tudo bem, é um direito, não tem problema nenhum, desde que seja com respeito à casa e à instituição e às pessoas. Muito bem, e o que ocorre para a gente entender o surgimento do Livro dos Espíritos? É entender que no cenário do século XIX, nós não vamos entrar aqui em história, tá? Só estou trazendo aqui, principalmente com a Revolução Científica do século XVII, nós vamos ver, conforme o quadro, nós vamos ter um desvinculamento da igreja, da religião com a ciência. Porque até então, ao século XVII, nós vamos ter todas as decisões sob o comando da igreja, com o aval do Estado. Nada se definia senão sob a caneta da igreja. Não é eu que estou falando, história, estuda a história. Então este era o cenário. E aí nós vamos lembrar quem? Quem já estudou um pouco ou não vai lembrar o nome que eu estou comentando, procure pesquisar. Giordano Bruno, um teólogo, que trouxe a reflexão, porque para a igreja naquela época, a religião, era proibido pensar. Quem tinha que pensar era a igreja. Você não tinha o direito de pensar, e nem de opinar sobre questões da vida, da filosofia da vida. Giordano Bruno vem trazer para nós o heliocentrismo, porque o que se praticava era o quê? O geocentrismo. A Terra é o centro do universo. E o Giordano Bruno, como Galileu Galilei, vem provar pela observação, pela análise dos fatos, de que não é assim. E aí, o que ocorreu com Giordano Bruno? Foi morto na fogueira. Só que a partir do século XVII, começa a se impulsionar a revolução, por isso que chama Revolução Científica. Homens da ciência chegam para movimentar a libertação do raciocínio.
Então nós temos o quê? Um desvinculamento da religião dogmática, e a ciência passa a caminhar e passa o quê? Desenvolver o conhecimento, passa a desenvolver o quê? A análise, passa a desenvolver o quê? A capacidade de evoluir, não estando mais preso à sacristia. E os próprios homens do Estado, compreendendo isso, não deixam mais esse poder na mão da igreja. E é aí então que entra o avanço de algumas dessas áreas que eu estou colocando, mas com um perigo eminente para a humanidade. O quê? O materialismo. Porque essa ciência que vai revolucionar, que vai se apartar da religião dogmática que impunha, vai apenas tratar do quê? Do físico, da matéria, do mundo palpável. Tanto é que Laplace, físico astrônomo, diz que para explicar o mecanismo do universo, não há necessidade de Deus. Contrariando Isaac Newton, que por sua vez trazia na sua definição que para explicar a existência do universo é necessário entender a existência de uma causa, de uma inteligência superior, a qual nós chamamos de Deus. E Nietzsche vem então também dizer para nós, que era um filósofo, de que como houve esse avanço da revolução científica, ele então propaga que Deus está morto. Então veja que nesse racha entre, e necessário, entre a religião e a ciência, entra um perigo para a sociedade, que é o que? A expansão do materialismo. E nesse período nós vamos ter essas áreas avançando, as ciências sociais. Nós vamos ter, por exemplo, o positivismo com Auguste Comte. Nós vamos ter na filosofia ele participando dessa revolução. Na tecnologia, nesse período, nós vamos ter a invenção da fotografia, nós vamos ter a invenção do telégrafo, nós vamos ter a invenção e vamos ver o navio avançando com o vapor, vai se descobrir o motor elétrico. Olha, vai vendo o que vai ocorrendo com a ciência, não é? Na literatura a gente vai ter Victor Hugo, nós vamos ter Leon Tolstói. Na arte nós vamos ter Renoir, nós vamos ter Van Gogh, nós vamos ter Beethoven, nós vamos ter Chopin. Estão percebendo que nós estamos avançando no conhecimento? Porque se não houvesse essa revolução científica, pode ter certeza que nós não teríamos nem isso hoje aqui, talvez, e nem celular. Porque o homem precisa entender que ele tem, além de que ter o seu progresso material, mas não deve se esquecer que ele é espírito imortal. Então veja que nós estamos numa época necessária da revolução científica para o progresso do homem, mas nós estamos com um problema, porque o homem passa a ver apenas que nós somos neurônio. A ciência olha na pessoa e só vê um conjunto de corpo físico, de coisas materiais, em que a pessoa tem um período, e olha, naquela época vivia-se 30, 40 anos. Nós vamos ter, por exemplo, nessa época, Charles Darwin, que fala sobre a teoria da evolução, da evolução. Nós vamos ter Pasteur, que nos traz o pai da microbiologia. Olha quanto avanço.
só que tudo num olhar anatomista, no sentido de que somos só esse conjunto de órgãos e sistemas em que um cérebro funciona há 30, 40 anos e quando perde-se a função de algum organismo por alguma doença, ele cessou a vida. E aí é que a espiritualidade, sabendo desse momento, nós vamos encontrar, por exemplo, esse médium norte-americano, tudo que está aqui é histórico, Andrew Jackson Davis, que irá dizer que no dia 31 de março de no dia 31 de março de 1848, ele ouve uma voz dizendo: irmão, um bom trabalho foi começado, olha, surgiu uma demonstração viva. Por quê? Nessa mesma data, no dia, isso é histórico, querido, se você pesquisar, isso é histórico, não é o espiritismo que está inventando, isso daí você pode pesquisar, que é história, e não é história no sentido de ficção, é documentado. Então, quando esse médium norte-americano, ele ouve, irmão, um bom trabalho foi começado, é porque no dia 31 de março de 1848, essa família adventista, que muda-se para essa casa, no dia 38 de março de 1848, a família Fox, as irmãs Fox que estão aí, irá sair o filme, e elas começam a ouvir batidas na casa. E essas batidas começam a intensificar de tal modo que começa a perturbar a família. E uma das irmãs, que chama Kate, então, com certeza por uma questão de lógica, ela começa a brincar com a batida. Então ela fala assim: vou dar 10 batidas a Kate. O fenômeno vinha e dava 10 batidas. Aí a coisa foi evoluindo naquela noite, que o seu Fox faz um teste. Dê a batida falando da idade de cada uma das filhas. E o fenômeno veio, um por um, deu as batidas, referenciando a idade de cada uma delas. Opa! E aí então, o pai das irmãs Fox chama 2 vizinhos para participar. E eles confirmam o fenômeno. E um deles, dos vizinhos, tem a ideia de criar o alfabeto. E aí começa a conversar com o fenômeno. E sabe o que eles descobrem? Que aquele fenômeno estava sendo acionado por um espírito chamado Charles Rosman, que a família anterior que morava, ele era um vendedor, um mascate, e ele precisava pernoitar, e ele pediu abrigo, e como essa família viu que ele tinha muitos bens ali, como vendedor, essa família então, além de roubar, matam ele. E ele vai contando isso tudo no alfabeto. Eles perguntam, o fenômeno ia respondendo, eles perguntam, o fenômeno ia respondendo. E aí ele fala: olha, e eu fui enterrado na adega. Isso daqui não é história, gente, ficção, deixa eu deixar claro, isso é histórico. Se você for lá, tem documento sobre isso, porque foi criado comissões depois, comissões científicas, para analisar, porque elas eram médium de efeitos físicos. Kardec vai codificar isso no livro dos médiuns.
toda pessoa que tem a capacidade de produzir um fenômeno, a mesa levantar, a mesa girar, um espírito materializar, uma voz direta falar, todo mundo ouvir, é porque tem alguém aqui com a capacidade de médium de efeitos físicos. E elas eram médium de efeitos físicos. Foi feita várias comissões científicas. Só que olha o detalhe. Foram lá na adega, não acharam nada. Falaram, isso daí é tudo mentira. Passaram-se 56 anos, o jornal de Boston, umas crianças estavam brincando nessa casa, e mexendo ali na parede, foram lá, mexendo, encontraram um esqueleto, que foi chumbado muito bem, na parede da casa, confirmando a veracidade do fenômeno, da existência do quê? Dos espíritos. Mas por enquanto, esse fenômeno depois foi passando dos Estados Unidos, foi para a Alemanha, foi para a Inglaterra e foi parar depois em Paris. Então nós temos aqui o marco do espiritualismo moderno. Olha como a bondade divina trabalha com equilíbrio. Nós tivemos que ter um racha entre religião dogmática e ciência, porque nós precisávamos também evoluir materialmente. Mas criou um problema que, como estamos estudando, do materialismo. Mas a espiritualidade vem ao mesmo tempo e fala, vamos chacoalhar o mundo agora. Vamos mostrar para a humanidade que eles são imortais. Muito bem. Então é aí que o professor Rivail, né, entra na jogada. Quem assistiu o filme Kardec? Eu não vou aqui falar da biografia dele, não dá nem tempo. Mas era um homem respeitado da ciência, educador. Livros dele foram adotados pelo governo francês. Era um homem respeitado na Europa como um homem de caráter, de ética, mas um homem da ciência, um homem da educação. E um dia ele está conversando com o senhor Fortier, quem assistiu o filme vai lembrar. O seu Fortier, em 1854, fala, você ficou sabendo de uma coisa? Não se magnetiza mais só homens. Magnetiza-se mesas e elas falam. Aí, como o professor Rivail era membro também da academia do magnetismo, que estudava o mesmerismo, disse, isso é muito bem explicado. Claro, essa força elétrica, além de produzir um efeito nas pessoas, efetuar até curas, não vejo nada de impossível que se magnetizem um objeto e possa pôr, pelo efeito elétrico, magnético, pôr em movimento. Mas aí o Fortier fala, não, mas não é só colocar em movimento, a mesa fala. Aí o homem de ciência, um pedagogo, um cientista, falou, então isso daí é para contar, você está contando uma história para dormir em pé. Quando você provar para mim que a mesa tem um cérebro para pensar, nervo para sentir, aí é outra situação. Então esse foi o primeiro diálogo. E aí em 1855 ele é convidado para participar a uma reunião, 1855, onde ele vai na casa da senhora Roger, onde ele vai conhecer o senhor Patier, a senhora Plenet-Maison, que fala um pouco mais do fenômeno. O senhor Carlotti ali fala anteriormente que é os espíritos que agem, ele é cético. E aí ele participa dessa primeira reunião, e lá ele presencia realmente as mesas que moviam, que pulavam, que saltavam,
e ele presenciou algumas mensagens, comunicações muito fragmentárias. Ali ele irá conhecer a família Baldin, o senhor Baldin, que convida ele para ir numa reunião na casa do senhor Baldin. E ali então ele, com mais propriedade, verifica que as manifestações são mais consistentes, há perguntas que são formuladas e há respostas, e elas, as irmãs Baldin, através da ardósia, da prancheta, colocam as mãos na prancheta, tem um bico, e aquele bico, e então se movimenta e escreve, trazendo respostas das perguntas. E o que deixou mais ainda Rivaio impressionado é que perguntas mentais eram respondidas. E o que não permitia a fraude é que era as duas irmãs em 4 mãos ali, sendo o objeto do fenômeno. Então, se eu colocar aqui para alguém falar um tema, 2 pessoas num lápis só, cada um com uma mão, vamos ver se a pessoa consegue fazer aí, cada um, vai sair um monte de coisa aí que nada a ver. Então, depois ele vai presenciar na casa do senhor Rostam, da senhorita Jafé, ele passa concomitantemente a frequentar essas reuniões. E ele então chega, através do método, ele irá desenvolver o método. O método justamente era aquilo que o dogmatismo não desejava, que é a maneira como se conduz na busca do conhecimento da verdade. Tem como a base a lógica e a razão. Compreende todos os procedimentos que nos levam à busca e eventual conquista de algum conhecimento. Então, o professor Rivaio ainda, ele não é Allan Kardec, ele é o pesquisador, ele vai usar o método experimental, que já diz, experimentar. Então, nessas reuniões, ele irá passar por vários testes para verificar a origem, a causa daqueles efeitos. Então, ele vai usar o método experimental. Ele nunca elaborou ideias preconcebidas. Um pesquisador, quando ele vai analisar um fenômeno, ele não pode falar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, será que é isso? Um pesquisador, ele tem que estar preparado para que o fenômeno explique para ele o que está acontecendo. E não ele dizer, eu acho que é isso. Estão entendendo? Então, isso é um método de pesquisa, que é praticado até hoje. Ele observava tudo cuidadosamente. Ele não podia ser nem negativo, e ele também não podia se iludir. Ele comparava, ele fazia experimentos, ele comparava os fenômenos que estavam ocorrendo. Ele deduzia dessas comparações consequências. E dos efeitos, ele então buscava a causa, o que estava gerando aquilo. Era espírito mesmo, ou era um fenômeno anímico, ou uma lei material que precisava ser explicado? Explicação válida, e ele colocava vários questionamentos para o fenômeno. E todos os questionamentos tinham que ter respostas, tinham que ser resolvidas. Por exemplo, amanhã, a folha, que vai estar aqui, né? O que um pesquisador vai fazer? Eu passei por pesquisa, eu sei como que é. Aliás, o Oceano sabe disso, eu estou sob pesquisa. Estou sob pesquisa. E não tenho problema nenhum de ser pesquisado. Primeiro, não ganho dinheiro. Eu tenho minha profissão, Letícia tem a dela. Certo? Não estou aqui, eu podia estar com a minha neta agora e não aqui. Ela está aqui em Cotia, aqui do lado. Era só pegar um Uber e ficar lá com ela. Né?
Então eu não tenho nada a temer, pode pesquisar. Então o que eu quero dizer aqui na pesquisa? Por exemplo, alguém vem aqui na folha e vê se não tem alguma coisa já escrita. É uma forma de pesquisa. O Oceano pode até fazer isso amanhã. Vem aqui, ó, quem quer vir aqui olhar nas folhas que será feita a psicografia, se está escrito alguma coisa. Porque alguém pode dizer, não, isso daí foi pegado a informação antes, alguém passou para ele, a carta já está pronta lá. Não, vocês estão entendendo? Porque o pesquisador já pegou essa fraude já. Correto? Outra situação, lá na sala. Quem quiser pode olhar para ver se tem notebook lá dentro. O meu celular fica desligado e, no máximo, se na casa não tem, eu coloco a música que me ajuda. Lá não tem notebook nenhum. A ficha que você vai levar hoje vai ficar com você, não é isso? Não fica com ele e comigo. Então você sabe, pesquisar ele não vai. Você vai entrar lá amanhã para o atendimento sem eu te conhecer. Claro, tem um ou outro caso que eu conheço, são pessoas que participam de várias reuniões, mas nem lembro. Eu vou usar a nossa chaveira lá, ela foi promovida, a chaveira. Eu lembro dela. Isso daí está parecendo obsessora. Estou brincando com você. Você é muito querida, tá bom? Então, o que eu quero dizer que eu não sei qual, e ela sabe disso, eu não sei qual é o caso dela. Ela, lá na frente, ela comentou uma coisa que eu gostaria que ela não comentasse, mas ela comentou. Ela falou, não lembra de mim, do jogador? Eu falei que lembro, mas não lembro. Não lembro, não sei. Gente, tem pessoas que eu encontro nas cidades que a gente volta, a pessoa fala, oi, como vai, tudo bem? A pessoa fica assim, porque viu que eu não lembrei. E às vezes eu já psicografei o ente querido dela, eu não lembro. É muitas pessoas. Então é isso que o Kardec fazia, estou dando exemplo, ele ficava achando, eu vou pegar hoje. Quem já ouviu falar no Tato, palestrante, o Tato, eu acho que ele já falou isso várias vezes. A primeira vez que eu fui em Bauru, ele foi, sabe para quê? Para me desmascarar. Sério? Eu não sabia. Porque ele viu tantas fraudes por aí, porque ele é um pesquisador, ele viu tantas fraudes, que ele falou, esse é mais um que está vindo enganar. Gente, eu não estou dando uma de bom, não, porque tem outros médios, não estou falando, né? Mas, aí ele fala que saiu nocauteado, porque ali ele viu os fatos, não é? Então, já sabe que notebook não vai pesquisar, não tem a informação de vocês, o Oceano não tem, vocês vão receber uma pré-senha, vão preencher uma ficha, vão levar para casa, vão vir com ela aqui amanhã, correto? Então, é isso que é o método, ser positivista e não idealista, para não se iludir. Então, Kardec, o professor Rivaio, para ele chegar à conclusão que ele chegou, teve que ter muita prova, correto? E os fenômenos, ele percebeu então, quando ele concluiu que eram os espíritos que agiam e faziam os fenômenos, ele falou, está aí a chave dos grandes problemas obscuros da humanidade. Muito bem, por isso que o professor Clano Pires nos diz, o Espiritismo é uma doutrina que abrange todo o conhecimento humano. O mundo é o seu objeto de estudo, a razão é o seu método e a mediunidade o seu laboratório. Em 1856, nessa data, o professor Hipólito Leon Denizar Rivaio recebe a primeira mensagem do Espírito de Verdade.
que nos faz remeter a João 14, 15, capítulo 14, versículo 15, 17 e 26, quando o mestre de Nazaré nos disse: me amais, guardai os meus mandamentos, eu vos enviarei o Paracleto, eu vos enviarei o Espírito de verdade, que o mundo, olha o detalhe, que o mundo não conhece e o não o vê, porque é o mundo espiritual, mas vós, os discípulos, conhecereis. Eles conhecem o fenômeno em Pentecoste, quando em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, nós temos o evento de Pentecoste, em que eles falam outras línguas, e que Kardec irá identificar no livro dos médiuns como os médiuns poliglotas, e Charles Richer irá definir como xenoglosia, a capacidade que o médium tem de escrever em outras línguas. Eu vi Chico psicografar, não é ninguém me contando, eu vi Chico psicografando em Uberaba. Já ouviram falar em Chico Xavier? Eu vi Chico Xavier psicografar em italiano, eu vi Chico Xavier psicografar em hebraico. É o médium que tem a capacidade de escrever, psicografar os espíritos que falam em outras línguas. O que foi que aconteceu em Atos dos Apóstolos em Pentecoste? Leiam lá. Os apóstolos, cada um fala o Espírito Santo. Não vou entrar nessa questão, eu tenho uma palestra só sobre isso. Se quiser, a gente um dia vem fazer aqui. Para mostrar, a gente prova dentro da doutrina espírita que o Espírito Santo não é um espírito só. O Espírito Santo é um conjunto de espíritos. Tanto é que cada um dos apóstolos começou a falar em línguas diferentes, atendendo às várias aldeias que estavam ali na festa do Pentecoste, que se comemora as semanas após a Páscoa. Agora, quando a gente fala o Espírito Santo dos Atos dos Apóstolos, que falava em outras línguas, não é o que ocorre hoje, que quem já foi em alguma igreja, e eu já fui, e vocês sabiam que tem padre que me segue? Tem padre que me segue. Tem um padre de um país aí, não vou falar, questão de ética, ele mandou uma mensagem pedindo a mensagem da mãe dele. É padre. Tem pastor que me segue. Então eu não tenho problema nenhum de dizer o que eu vou falar. Então quando a gente fala xenoglosia, é de fato, a única coisa que eu sei falar, I love you. Senão eu vou falar para ele, I love you. Não, mas I love you, amo todos vocês. Isso é psicografia de xenoglosia. Não é isso daqui. O Espírito Santo está falando numa outra língua. Estão entendendo? Isso não. E no dia 30 de abril de 1856, Kardec teve a primeira revelação de sua missão. Ali é mostrado para ele qual era a missão dele. Então, com a assessoria dos espíritos comunicantes, o professor Rivaio codificou uma nova ciência de observação, os fenômenos. Aí que entra, que nós vamos entrar no livro dos Espíritos, com consequências morais. Porque a pergunta que eu faço a vocês: imortalidade da alma para quê? Hoje à noite, antes de dormir, perguntem para vocês: imortalidade da alma para quê? Qual o objetivo de ser imortal? É uma pergunta que nós temos que fazer. E aqui nós vamos trazer um pouco da resposta. Então, é uma ciência de observação que esse fenômeno tem um objetivo, uma finalidade.
consequências morais de fatos relativos às comunicações entre os vivos do mundo físico e os vivos do mundo espiritual. Por isso que Emmanuel dirá: a tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe, diz Emmanuel, mentor de Chico Xavier, competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Então Allan Kardec agora irá observar alguns pontos interessantes. O que ele entende, ele na pesquisa, na ciência de observação, o que ele constatou? Que os espíritos nada mais eram do que os próprios homens, só que agora no mundo espiritual. Então não eram agentes criados por Deus de forma separada do mundo físico, e sim eram nada mais do que os seus amados, que hoje estão na pátria espiritual. Então esses agentes como Charles Rosman e outros, nada mais eram do que os próprios homens que aqui estiveram. E o que ele observou? Que lá do outro lado, ele percebeu o quê? Quando você vai para um outro país, o que você percebe? A cultura deles, como eles pensam, o que eles comem, o que eles gostam. Você não mapeia? O que o Kardec observou? Que do outro lado tem espírito esclarecido e espírito ignorante, espírito evoluído moralmente e espírito imperfeito, em vício, em dificuldades, em perturbação, que nós chamamos, e todo mundo sabe, de obsessores, que estão no momento de desequilíbrio e de doença espiritual. Então ele percebeu que tinha sábios e ignorantes. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Aonde buscamos, com quem buscamos, e ao receber a carta tem que analisar. Agora, um parêntese, né? Quem estará psicografando amanhã é um orelhão com chiado, que vai tentar produzir o melhor possível. Não vai ter um 5G, que seria Chico Amor Xavier. Esquece. Até hoje, 2023, até hoje, não tem no mundo médium perto dele, não é igual dele. Igual, mas nem imagina, perto dele. Esquece. Esquece esse 5G, Chico Amor Xavier. Vocês têm que se contentar com o orelhão que vai sentar aqui amanhã. É o que ele vai produzir dentro do melhor que é possível. Certo? E eu não estou fazendo isso para fazer média e fazer efeitos. Estou falando a realidade. Essa é a realidade. Muito bem. Então Kardec então vê que tem a existência do mundo espiritual, ele mapeia o mundo espiritual. Tinha espírito que trazia sistemas, que ele percebia que eram enganações, reuniões fúteis. Ele percebeu que durante esses fenômenos que ele buscou a seriedade e a filosofia espírita, outros faziam pelo mundo com finalidades fúteis, com finalidades não elevadas. E até hoje temos pessoas que utilizam isso como se fosse o sagrado no sentido espiritual, e pessoas que usam isso para interesses mesquinhos. De um lado, quem promove para ganhar dinheiro, e para o outro, para querer saber coisas de forma tão materiais e não quer evoluir. Tipo, quando eu vou casar, com quem eu vou casar,
se eu vou ficar rico, se eu não vou ficar rico. Sabe, reuniões fúteis. Não estamos julgando, mas não são reuniões que te elevam. Você não busca, né, a elevação. E aí ele elabora perguntas de cunho filosófico. Muito bem. Tudo foi obtido pela escrita. Ele esclarece como que surgiu o Livro dos Espíritos, por intermédio de diversos médiuns psicógrafos. Ele não ficou como pesquisador só num médium. Ele pegou vários médiuns pelo mundo e comparou. E ele percebeu que havia uma universidade de pensamentos. Nós mesmos elaboramos a pergunta. Quem fez a pergunta no Livro dos Espíritos? Allan Kardec. E quem respondeu? Os Espíritos. E sabe quem foi que respondeu? Quando você pega o Prolegômenos, está aqui, ó. Livro dos Espíritos, tem várias encadernações, né? Aqui é o da FEB, Federação Espírita Brasileira. Quando você pega Prolegômenos, que é o início, como se fosse um prefácio do Livro dos Espíritos, sabe quem assina? Sócrates, Platão, Santo Agostinho, Paulo, João Evangelista, Hahnemann, São Vicente de Paula. Tá bom por aí, não? O Espírito de Verdade, que nós sabemos quem é. Olha só a categoria dos espíritos que codificaram a doutrina espírita. Galileu Galilei envia uma mensagem, está lá na Gênese. São Luís. Quem falar um outro que eu não falei, vai ganhar um livro dos espíritos dado pelo oceano. Muito bem. Kardec, Allan Kardec, Revista Espírita de 1858. Então, eram esses espiritinhos que codificaram a doutrina espírita. Muito bem. Então, agora a gente entra, tá, na questão, é mais rápido agora, pode ficar tranquilo, porque logo vocês vão pegar a ficha, tá bom? O Livro dos Espíritos, ele teve 2 edições. A primeira edição, em 1857, que é o livro que está à frente ali, né? Para venda, que é 501 questões. E ele era dividido em 3 partes. A segunda edição, que ficou em 1860, ele foi em 4 partes. Ele acresce 4 partes e há uma ampliação maior na segunda parte. 76 a 603 as questões. Porque ele é numerado por questões, tá? Vocês vão ver a estrutura aqui. Por que eu pus 1019 interrogação? Não, o pessoal do Chico Xavier não pode responder. Só os nossos convidados. Um dia eu estava entrando na casa espírita, numa reunião, ainda eu não morava em Curitiba, não tinha conhecido a Xuxa. Fala nisso, cadê a Xuxa? Ela desencarnou? Cadê ela? Hã? Estou com saudade já. Pois bem, e estava entrando lá no Pais e Filhos, o Natanael se achegou e falou, e apontou vocês, e falou, sabe quem são eles? Eu falei, quem? Os convidados do Cristo. Vocês são os convidados do Cristo. Ninguém está aqui por acaso. Vocês são as criaturas que Jesus mais ama, os convidados do Cristo. E numa outra oportunidade, Natanael falou, se você pudesse, você deveria psicografar em joelhos na frente deles. Olha a importância que vocês têm. Ninguém está aqui por acaso. Então, eu vou deixar aqui, vou fazer uma pergunta. Quem fizer, você doa um livro? Se você olhar aqui, tem 1019 questões formuladas por Allan Kardec.
Só que se você contar, só tem 1018. Alguém sabe dizer por quê? Mas tem que ser os convidados do Cristo. Você sabe, né? Hã? Pode tomar água aí, vocês vão pensando. Não pode consultar os universitários. E qual é o objetivo desse livro? Ele trata, é uma nova ciência. O Espiritismo não descobriu o mundo espiritual, é o mundo espiritual que veio dizer para nós que ele existe. É diferente. E não inventou. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensino dado pelos espíritos superiores, com o concurso de vários médios recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, a introdução ao estudo da doutrina espírita tem como especialidade o Livro dos Espíritos, contém a doutrina espírita. Por isso que o termo espiritismo espírita é cunhado por Allan Kardec quando ele lança a ciência nova. Não estamos aqui atacando de forma alguma, mas quando nós vemos o termo usado espírita em outro âmbito religioso, não está nesse sentido de definição sendo coerente, porque o termo ser espírita, o termo espiritismo, o termo doutrina espírita é a ciência nova codificado por Allan Kardec. Quem segue o espiritismo é um espiritista. Isso está muito bem configurado por Allan Kardec aqui na introdução. E no item 6 ele fala do resumo da doutrina espírita. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas, a ordem que ele coloca dos capítulos, a parte 1 trata disso, a sequência, as perguntas, os comentários que ele faz em algumas questões, é de punho de Kardec. Agora, as respostas são dos espíritos. Muito bem? Então, a divisão dele é em 4 partes. A primeira parte, eu vou adiantando aqui, aqui temos uma metodologia, tá? Que ele coloca anteriormente aqui. Fatos novos, observa, compara, analisa, a lei que os rege, consequências e busca. Então, nós vamos ver aqui, que qual é o objeto de estudo do livro? São fatos novos. Qual é a análise do objeto? Ele vai comparar, ele vai analisar. Leis que regem o objeto, é a lei que rege esse objeto, que é o objeto de estudo, vocês vão ver. Consequências das leis, o que ocorre diante dessas leis segundo as ações desse objeto. Então vai ficar claro isso aqui como? Na parte primeira, Kardec irá trabalhar sobre das causas primárias. Tem 4 capítulos. São 4 capítulos na primeira parte. E qual é o objeto de estudo? O espírito. Entenderam? O objeto que ele estudou não foi a existência dos espíritos? E aqui então ele vem tratar desse princípio inteligente do universo, que nada mais é que os próprios homens que vivem no mundo espiritual. E aí está os 4 capítulos, de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital. Na parte segunda, agora ele vai tratar da parte segunda, é do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Quando eu vou numa cidade, eu vou mapear aquela cidade, certo? Então, o que ele mapeou nesses 11 capítulos? Ele faz o quê? A análise do objeto. Primeiro ele estuda o objeto, o foco. Agora ele vai analisar o que pode acontecer com esse objeto, que está aqui, ó, esse objeto, que é o espírito nosso, imortal, ele pode participar de qualquer fenômeno como este. Nós podemos, o espírito ele participa
no mundo espiritual, ele participa no mundo material, o espírito tem trânsito para o mundo material, o espírito tem em trânsito para o mundo espiritual, no mundo espiritual ele age no mundo material, no mundo material ele age no mundo espiritual, vice-versa. Então, o espírito em evolução, quando ele está no mundo espiritual, qual é a condição dele? Desencarnado. Se alguém encontrar alguma possibilidade de o espírito estar em algum estado acima disso, mostre para nós. Até hoje ninguém chegou. Então, quando o espírito que eu estou analisando, que é imortal, ele pode, quando ele está no mundo espiritual, ele está o quê? Desencarnado. Seus entes queridos estão desencarnados. Quando eu estou no mundo material, eu estou reencarnado. Eu não tenho só uma existência, eu tenho várias. Senão você não é um explicador. Se você não trouxer o princípio da reencarnação, você não explica muitas vezes por que seu ente querido partiu. Você não explica por que a pessoa perdeu o voo e o avião caiu. Você não explica por que agora, numa maternidade, está nascendo uma criança Down. Você não explica agora porque está nascendo uma criança cega. Você não explica porque está nascendo uma criança que com 5 anos já quer matar. Você não explica uma criança com 6 anos, 4, 6 anos, toca o piano sem ter estudado música. Quem foi que compôs bem, você que é craque nisso, quem foi Mozart que compôs a criança? Foi Mozart ou Beethoven? 5 anos ele compôs uma sinfonia. Correto? Você não explica sem a reencarnação. Aí você fala, não, a reencarnação não existe. A reencarnação não existe para você, porque não é teu filho que nasceu cego. Porque se teu filho nascer cego, se o teu filho nascer down, se o teu filho nascer surdo, aí você vem conversar com a gente, se não existe a reencarnação. Porque que Deus é esse? Bom, não é o nosso tema, tá? O espírito, quando ele está em trânsito para o mundo material, ele está reencarnado também, né? O espírito, quando ele está em trânsito para o mundo espiritual, desencarnando. Quando no mundo espiritual ele age no mundo material, está havendo um intercâmbio mediúnico. Quando no mundo material ele age no mundo espiritual, está havendo um desdobramento espiritual. Então significa que se você pegar todos esses capítulos aqui, ó, do 1 ao 11, o que eu falei aqui, está aqui. Da encarnação dos espíritos, vamos pegar um só? Da encarnação dos espíritos, capítulo 2, aqui, ó, tá vendo, né? Ele está onde? Quem poderia dizer? Quando eu falo da encarnação dos espíritos. Está Então, se você pegar cada capítulo aqui, você vai achar da emancipação da alma. Qual que é o da emancipação? Só mais esse. É o último. Desdobramento espiritual. Tá ok? Então, esses são as 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades que o espírito se movimenta na sua evolução. Uma hora ele está encarnado, uma hora ele está desencarnado, uma hora ele está reencarnando,
uma hora ele está comunicando com o mundo espiritual, uma hora ele está comunicando com o mundo físico. A parte terceira, estudei na parte 1 o espírito, que é, depois, esse espírito ele se movimenta na evolução de que forma? Parte 2. E o que é que determina e mantém ele nesse processo evolutivo? São as leis morais, que estão em 12 capítulos. Leis que regem o espírito. Ele vai então, no capítulo 1, aqui, define o que é lei moral, o que é moral, a regra do bom viver, da boa conduta. Ele apresenta as leis morais que o espírito vai evoluir e a prática da lei, que está aqui. Da lei divina e natural, da lei de adoração, da lei de trabalho, ele está envolvido em todas essas leis morais. Da lei de reprodução, da lei de conservação, da lei de destruição, da lei de sociedade, da lei de progresso, da lei de igualdade, da lei de liberdade, da lei de justiça, amor e caridade. Então são as leis que assessoram ele na sua evolução. E aí finalmente, na parte 4ª, das esperanças e consolações, lei de ação e reação, no mundo espiritual, no mundo corporal, os 2 capítulos que são as consequências das leis. E ele evolui de acordo com aquelas leis, já tem uma definição dele, nós somos imortais, não é? Os espíritos nada mais são do que os próprios homens no mundo espiritual, que podem estar naqueles estágios, e que para evoluir eles têm aquela lei, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, dando algum exemplo. E aí, quais são as consequências dele vivendo nessa lei? Por exemplo, na lei de sociedade, certo? Conforme ele age na lei de sociedade, ele vai, é claro que não é o teológico, ele vai ter o céu ou o inferno, que é um estado da alma. E nós vamos ter aqui 2 capítulos tratando dessas possibilidades das nossas ações. Estão entendendo o porquê da imortalidade da alma? Nós temos responsabilidade nas nossas ações. Esse é um determinismo da lei divina. E aí nós vamos ter a conclusão, Kardec faz uma conclusão. Não, o Espiritismo não traz uma moral diferente de Jesus, ele amplia o conhecimento da lei moral, que está exarada no Evangelho de Jesus. E aí nós temos, lembra, aquela perguntinha, de onde que eu vim? Quem já me perguntou, né? De onde eu vim? Não estou falando do ventre, mas de onde eu vim? Então, no Livro dos Espíritos, que responde para mim, quem sou? O Livro dos Espíritos me responde, quem sou? O que eu faço aqui? Né? Então, nessa parte 1, nós vamos desenvolver na obra A Gênese, que é a outra obra da codificação, onde explica de onde eu vim. E aí, tem a outra pergunta, o que eu sinto? Nós vamos ter a resposta na parte 2 do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Por que sofro? Não é uma outra pergunta que eu faço? Por que sofro? E aí na parte 3, que desenvolve as leis morais, nós vamos ter essas respostas em o Evangelho segundo o Espiritismo. Para onde eu vou? Na parte 4, Esperanças e Consolações, o livro O Céu e o Inferno. Esclarecendo aqui para as pessoas que na doutrina espírita não há o inferno no sentido teológico de um ponto definitivo.
Não é teoria, os espíritos nos mostraram isso através da ciência da observação. Não existe inferno no sentido teológico eterno. Dou a maior prova, não é por mim, está no Evangelho de Jesus, quando ele traz para nós a parábola do filho pródigo. Não é aquela pessoa que errou e voltou para o pai? Quem é aquela pessoa? Nós. E quem é aquele pai? Deus. Então, na verdade, a gente sabe, né, que o conceito de inferno foi muito colocado para colocar medo nas pessoas. Essa é a realidade. Mas ela não é uma realidade, porque até Jesus bate de frente nessa teoria, nessa definição, porque ele traz para nós a parábola dos filhos pródigos, né? Então, no sentido da doutrina espírita, é bom esclarecer que esse inferno é um estado passageiro da alma, de alguém que se equivocou, chega no mundo espiritual em situação aflitiva, e que passa em processos de regiões de recuperação para buscar o seu equilíbrio, voltar o caminho ao Pai. E isso ocorre muitas vezes pelo processo da reencarnação. Aqui está, em resumo, finalizando, o Espiritismo suaviza o amargor do desgosto da vida, porque a gente sabe de onde veio, por que está aqui, por que eu sofro e para onde eu vou. Qual é o problema que aflige a maioria de vocês aqui? Luto. Não é? Vocês não estão aqui por causa de uma palavrinha chamada luto? Então vamos ler aqui? Se colocar aqui, em resumo, o Espiritismo suaviza o amargor dos desgostos da vida, acalma o desespero e as agitações da alma, dissipa as dúvidas. A vida não é imortal porque alguém falou. A própria vida nos mostra, está aqui trazido para vocês, que a vida é imortal. Dissipa as dúvidas ou os temores da vida futura. Afasta a ideia de abreviar a vida porque eu sei que eu vou reencontrar quem eu amo. E isso não é dogmático, não é teoria, não é filosofia sem comprovação. E eu trago a pessoa de Chico Xavier, que deixou 75 anos para nós a imortalidade da alma. A vida é imortal. Queridos, vocês acham que eu estaria aqui perdendo o meu tempo se eu não tivesse não é a convicção, a certeza de que a vida é imortal? Ou eu sou um doido que fico vendo os espíritos? Estão entendendo? Eu nasci com esse chipzinho virado e aí tem que participar. Vim com hoje eu sei, tem um sentido de que eu estou aqui. Não por ser um espírito superior. Que é aí que vocês, que muitas vezes são leigos, pensam que o médium é milagroso. O médium resolve tudo. O médium, sabe quem é o médium? Emmanuel dá esse conceito. O médium, na sua generalidade, é um espírito que errou muito no passado e que recebe a oportunidade da tarefa da mediunidade como redenção. Então aqui não tem espírito superior. Aqui tem alguém que está se medicando. Vocês estão sendo meu remédio. Mediunidade não é santidade. Mediunidade é tarefa, é trabalho. Quer derrubar um médium? Elogia ele.
Quer ajudar um médium? Estimula ele. Como eu ouvi de um amigo que estava aí, estimulando. Ele não estava me elogiando, ele estava me estimulando ao trabalho. Isso sim. Porque às vezes tem dirigente que também não estimula o trabalhador. Ele precisa estimular, é o que é diferente de elogiar. E desse modo torna feliz aquele que nele se aprofunda, sendo este o grande mistério de sua rápida propagação. Estudar Kardec para entender Jesus. Uma mãe, numa cidade do interior do Paraná, se achegou a mim ao final de uma palestra e me fez uma pergunta. E eu olhei para ela e eu vi que pela forma que ela se vestia, ela era de uma outra religião. E ela estava com a dor, sofrimento. E ela chorando, em lágrima, desesperada, ela falou assim: o que o Espiritismo fala sobre o suicídio? O meu filho suicidou. E a resposta que eu recebi do responsável da religião que eu participo é que ele praticou um pecado irremissível. E eu, como mãe, não aceito isso. Eu não aceito esse Deus. O que o Espiritismo fala sobre o suicida? Porque para esse companheiro, meu filho está agora sofrendo no inferno. É um pecado irremissível. Eu falei assim: um filho pediu ao pai a sua herança. O pai amorosamente concordou e distribuiu a ele a herança que lhe permitia. Esse filho saiu pelo mundo e, através do desequilíbrio, perdeu tudo. Em festas, em orgias, alcoolismos, a ponto de que ele estava na penúria. Ele lembrou dos servos da fazenda do pai, que estavam comendo melhor que ele, e ele foi tão mais reflexivo que ele falou: até os porcos da fazenda do meu pai comem melhor do que eu, porque eu estou morrendo de fome. E ele tomou uma decisão de voltar. E ele voltou. E quando ele estava se achegando, o pai viu que ele estava chegando, foi até ele, abraçou, chamou os servidores da fazenda e falou: vamos fazer uma festa. Porque o que estava perdido não está mais. Eu narrei a parábola do filho pródigo. E eu olhei para aquela mãe e disse: quem é teu filho? Este homem, esse filho que se perdeu no caminho, voltou para o pai, arrependido. Eu falei: e quem é esse homem que recebeu o seu filho? Ela falou: Deus. Essa é a visão da doutrina espírita, segundo Jesus, para o suicida. Ele teve um erro de trajeto, uma fragilidade, e ninguém aqui tem competência e moral para julgar um suicida.
Ninguém aqui tem competência e moral para julgar um suicida. Ele, então, retornou para o Pai e o Pai recebeu de braços abertos. O que significa que esses corações que se suicidaram e que estão se suicidando, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos ocorre. Por isso que a mídia não fica divulgando, para não impulsionar esses corações frágeis. Esses corações não estão perdidos. Alguém está olhando por eles. Alguém está cuidando deles. Mãos amorosas, mãos sublimes. Os nossos próprios entes queridos que foram antes estão ali, abertos para acolher eles no novo despertar. Nós podemos ser pobres, mas Deus não. Ele é rico em bênçãos. Se você tem algum caso que está aqui a respeito, fique tranquilo. Independente de carta. Independente de carta. O teu ente querido está amparado por algum processo na vida espiritual. Amanhã ele vai retornar para nós de alguma forma. Porque Deus não afasta os que se amam. Ele apenas dá uma férias necessária. Que Jesus nos abençoe e nos proteja agora e sempre.